O Banco Santander publicou um relatório sobre o momento econômico do Brasil. Para repercutir as análises do banco sobre o momento econômico, vamos conversar com Henrique Dani, economista do Santander. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado pela participação. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Gabriel, espectadores. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece o convite aí. Qual o principal destaque, talvez, dessas suas projeções? O que muda no cenário econômico para justificar uma atualização destes relatórios? Por favor. Legal. O que a gente tentou trazer como principal mensagem é uma renovação da nossa estimativa da taxa de juro neutra do Brasil, tá? Então, até com a fala do Guilherme, combinando o que vocês acabaram de apresentar, a ideia dessa taxa de juros ela é quase uma velocidade de cruzeiro da Selic. Então, quando a Selic real, né, a Selic menos as expectativas de inflação, quando ela se encontra num patamar igual a essa taxa, a gente diz que a gente está num cenário de política monetária neutra, em equilíbrio. Tá? Já quando a Selic está acima disso, é quase que a gente está perdendo tração dessa velocidade de cruzeiro, tá? A gente está querendo desacelerar a atividade como um todo. Já quando a gente está abaixo dela, a gente está tentando acelerar o motor. Hoje, a nossa estimativa ficou em 6%, 6,5%. E pensando um pouquinho como está a Selic real hoje, a Selic real está em torno de 9%, a gente fala que sim, a Selic real está em patamar restritivo, que é exatamente aquilo que o Banco Central almeja para buscar a sua meta de inflação. Acho que esse é o principal destaque do estudo que a gente trouxe recentemente. Vocês percebem mudança estrutural no mercado de trabalho, que parece ser talvez um dos fatores que muda essa estrutura? A gente tem Selic em 15, desemprego em 5,8, mercado de trabalho com baixa informalidade. As coisas parecem não fazer sentido, pelo menos com o que deveria estar acontecendo agora, viu, Henrique? Essa é uma ótima questão, excelente. Um dos fatores, inclusive, que a gente relaciona esse estudo com outro que a gente fez é exatamente esse maior dinamismo no mercado de trabalho. Desde 2020, a gente vê essa taxa de juro neutra é, crescendo cada vez mais. E nesse momento, a gente vê cada vez mais uma taxa de desemprego caindo significativamente pós-pandemia, né, após a recuperação da pandemia, junto com um crescimento potencial do PIB cada vez maior. Esses dois fatores, tanto no desemprego quanto no crescimento do PIB, eles são fatores que, se carregados por muito tempo, trazem uma taxa de juros de equilíbrio mais alta também. Então, as coisas conversam bem, a gente chega num resultado que faz sentido em termos de intuição, e nesse sentido, a gente encontra esse resultado de que sim, olha, se a gente quer conversar num patamar mais restritivo, a gente vai precisar de um patamar ainda mais elevado do que a gente vê que é essa taxa de equilíbrio, que é o que a gente já se encontra hoje, tá? Acho que as coisas se conversam, exatamente como você falou, as coisas se conversam e é exatamente isso que a gente está observando. Perfeito. E aí, por exemplo, 15% de juros, você menciona um patamar restritivo para a taxa de juros. Já há muito tempo não atingimos estes 15%, quase 2 décadas que os 15% não eram utilizados para tentar controlar a situação aqui no país. Isso tende a ficar cada vez mais, talvez, mais persistente. Inflação de 2 dígitos, inflação não, perdão, Selic de 2 dígitos veio para ficar. Eu puxei recentemente a média do século, desde o início dos anos 2000, e está acima dos 2 dígitos sempre este juro. A gente teve pequenos momentos, pequenos relances de uma taxa de juros em 1 dígito apenas. Legal. Pensando um pouquinho em dinâmica dessa variável que é mais lenta, mais estrutural, a gente viu em alguns momentos da história do Brasil, nos últimos 20, 25 anos, tendências de queda. Ponto importante, a gente chega agora, partindo de 2020, numa tendência de alta. Então, se a gente pensar um pouquinho naquilo que a gente tinha acostumado como equilíbrio até 2020, a gente deve conviver com os juros flutuando em torno desse juro de equilíbrio mais alto, e, portanto, seriam juros que a gente pode conviver com um patamar mais alto do que a gente viu ali até o pré-pandemia. Um ponto importante, pensando um pouco de cenário, olhando um pouco para frente do que a gente espera de Selic, tá? A gente destaca que quando a gente faz a combinação das variáveis, existe aquilo que a gente encontra como taxa de juro real da Selic, menos essa taxa de juro natural, que a gente fala o quão contracionista ou expansionista a política monetária está. E a gente encontra que essa variável ela flutua normalmente em torno de 3 pontos percentuais. Pensando nisso, hoje a gente já se encontra nesse patamar.
tendo isso em mente, faz sentido falar que é um pouco difícil ver isso ficando cada vez mais alto do que a gente já convive hoje. A gente tem um cenário de queda da Selic no ano que vem, mas de toda forma ainda persiste num patamar mais elevado, dado esse novo equilíbrio que a gente encontra com o juro real neutro em patamar mais elevado. Acho que essa é a principal intuição. Perfeito. E aí, por exemplo, vocês mencionam uma projeção de que o juro vai começar a ser cortado, reduzido a partir de 2026. É lá que nós teremos talvez espaço para que essa Selic seja efetivamente cortada? Conversei com diversos bancos nesses últimos meses. Tinha gente falando que era 2026, tinha gente falando que era final do primeiro trimestre de 2026, tinha gente falando até no último mês deste 2025, lá em dezembro, com a última reunião com o primeiro corte. Vocês projetam que o espaço criado para reduzir juros é a partir do ano que vem. A gente acredita que isso deve acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, essa é a principal intuição que a gente tem hoje. O que a gente tem em mente é que o horizonte do Banco Central, que às vezes muita gente esquece, é que é 18 meses à frente. Nesse sentido, quando a gente chega no começo do ano que vem, o horizonte que ele está pensando de inflação é na metade de 2027. Conforme a gente passa no tempo e choques vão se dissipando, choques inflacionários vão se dissipando, e o Banco Central vai ganhando confiança nesse arrefecimento, nessa moderação da atividade que a gente está observando hoje, ele vai conseguir iniciar esse ciclo de cortes, vai ter confiança suficiente para iniciar esse ciclo de cortes no ano que vem. Esse é o principal destaque em termos de cenário que a gente tem para a política monetária. Perfeito. E, por exemplo, vocês já fazem projeções talvez de quanto que deveremos terminar o ano que vem? Vocês projetam talvez uma Selic? O Focus fala em, se eu não me engano, 12,5%, esse é o número que eu tenho de cabeça nas projeções médias do mercado. Vocês estão em linha com essa projeção? A gente deve ter um corte ali de, sei lá, 2,5 pontos para essa Selic? A gente está com uma projeção de 13% no final de 2026, tá? Então, um pouquinho mais alto dos 12,5 que você mencionou, pensando ainda em 4 cortes de 50 pontos base para acontecer durante o ano. Esse seria o principal cenário. Perfeito. E cenário, vocês levam em consideração essas projeções, talvez o que vai acontecer lá fora, nos Estados Unidos, também interfere nessa tomada de decisão aqui no Brasil? Sim, com certeza. A gente pensa em termos de conjuntura como um todo. Então, a gente está pensando tanto na conjuntura doméstica, isso é um fator importante, a conjuntura doméstica, Uhum. principalmente o cenário de atividade, tem sido um dos principais pontos de destaque do Banco Central para preocupações em termos de pressões inflacionárias, mas conjunturas externas também são relevantes. Tanto que um dos fatores que está por detrás do aumento daquilo que eu falei lá no início da taxa de juros natural de equilíbrio é precisamente um aumento da taxa de juros natural de equilíbrio de outras economias também, tá? Do mundo como um todo. Esse movimento não é limitado ao Brasil, esse movimento é generalizado. Economias em desenvolvimento estão vendo esse movimento também. Então, a gente tem esse equilíbrio mudando para o mundo como um todo e, nesse sentido, o Brasil não está isolado, tá? Portanto, acho que essa é a principal mensagem que a gente tem para a sua questão. Perfeito. E, por exemplo, essas projeções que vocês fazem, com taxa de juro neutro subindo, com a projeção de queda da taxa Selic apenas em 2026, 13% de Selic apenas no ano que vem, vocês já estão levando em consideração talvez impactos do tarifaço ou ainda está difícil saber o que vai acontecer com a economia depois dessas taxas de 50%, que ainda não foram negociadas, que ainda não tem, claro, também um plano de contingência apresentado pelo governo federal, deve sair só na próxima semana. Isso está na conta ou vocês vão ter que sentar de novo e refazer todos os cálculos caso o tarifaço seja levado para frente com toda essa força e caso não tenhamos, claro, medidas de salvaguarda para os setores? Com certeza está na conta. Excelente pergunta. É um ponto muito grande de incerteza, ele traz muita incerteza para a conjuntura atual. A gente sim tem uma estimativa pontual que a gente já incorpora nesses números. O que a gente tem que trazer olha, é uma discussão volátil, é uma discussão incerta, marcada por muita incerteza, e nesse sentido ela traz muita volatilidade para as próprias projeções, o que justifica exatamente a que a gente vê nos consensos de mercado, no Focus, eles flutuando com grande volatilidade. Toda essa incerteza ela se reflete nos números, se reflete nas projeções do mercado e, portanto, faz sentido assumir que isso pode mudar com algum grau de flexibilidade mais elevado. De toda forma, no número que a gente já tem hoje, a gente já incorpora as nossas expectativas do que vai acontecer em relação aos efeitos finais do tarifaço.
Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha também para essa dinâmica da economia brasileira, sobre os efeitos do tarifaço, sobre essa volatilidade dos dados, eu queria falar um pouquinho mais sobre qual que é a percepção para este segundo semestre. O primeiro semestre foi muito mais forte, talvez, do que a gente projetava. O mercado acreditava numa desaceleração mais aguda. Conversando com empresas que estão expostas diretamente à economia real, elas ainda enxergam uma economia preocupada. Não uma economia preocupada, uma economia forte, uma economia bem atuante, uma economia ainda pujante, apesar de uma desaceleração, não tão desaceleração assim quanto o mercado projeta. O que vocês estão imaginando de desaquecimento para esse segundo semestre? Exato. A gente tem um cenário de desaceleração. Logo, logo, a gente deve ter alguma confirmação com os dados do Perfeito. PIB de que o segundo trimestre também trouxe uma desaceleração para a atividade como um todo, tá? A gente tem essa perspectiva. E a gente ainda espera uma desaceleração acontecendo no segundo semestre, tá? O que está acontecendo que traz muita incerteza para o próprio cenário doméstico, tá? Falando um pouquinho das incertezas locais em termos de atividade, é que, como até a gente viu na fala do Diogo Guilherme hoje de manhã, os dados eles trazem uma resiliência vinda do mercado de trabalho, uma robustez vinda do mercado de trabalho, mas os dados que antecedem um pouco o ciclo como um todo, nesse sentido, eles estão trazendo esse movimento que é desaceleração. O Banco Central está esperando uma mensagem mais clara para dar sinais mais claros, e nesse sentido ele segue data dependent, que a gente fala, e ele quer observar, ter mais conforto em relação às variáveis de mercado de trabalho, né, desemprego, que a gente está em mínima histórica hoje. Então, são esses dados que ele vai continuar observando para determinar qual seria a conjuntura, as decisões deles conjunturais olhando à frente, tá? Inclusive, eu queria até repercutir contigo outra fala sobre de um diretor do Banco Central brasileiro sobre o que está acontecendo agora com os juros. Nós temos Newton David ontem se referindo ao momento da decisão de política monetária, falando que o Banco Central promoveu uma interrupção do ciclo de aumentos, não uma pausa do ciclo de aumentos. Na própria ata do comitê, no entanto, eles falam em continuidade do ciclo, caso os dados indiquem uma economia mais forte e talvez um distanciamento do Banco Central dos seus principais objetivos, que é trazer a inflação para a meta de 3%. Qual que é essa diferença? O que vocês entendem como interrupção e pausa no aumento dos juros? O que o Banco Central está tentando sinalizar aí, ele está tentando ser cauteloso nas mensagens dele. Ele está tentando trazer o máximo de cautela possível. Por quê? Ele quer ter confiança nos dados, ele quer observar que essa pressão, esse risco de pressão inflacionária já está dissipado, já passou. Nesse sentido, enquanto ele não tem esse grau de confiança, ele fala muito mais em uma interrupção do ciclo de alta, para falar antes de sim de que foi um ciclo terminado. Essa seria a principal mensagem que a gente entende por detrás disso. Então, até que a gente tenha sinais mais claros e mais confiantes da desaceleração da atividade como um todo, e que isso significa menos pressão inflacionária, o Banco Central continua adotando essa perspectiva cautelosa e vai continuar para se manter numa posição defensiva boa, a ponto de tomar a melhor decisão possível para com que a inflação converja para a meta que ele tanto almeja, tá? Acho que é o principal destaque. Muito obrigado, Henrique e Dani, por esta entrevista, pela participação aqui na nossa programação. Obrigado por compartilhar conosco essas projeções de Santander, essa perspectiva de um aumento gradual deste juro neutro no país, o que sim é bastante preocupante. Claro, tudo que afeta essa tomada de decisão de política monetária. Um ótimo trabalho a você, boa sexta-feira. Obrigado, Gabriel. Obrigado, espectadores. Um abraço. Agradecido, até a próxima.